como ONGs podem colaborar em uma pesquisa? Essa é uma das perguntas que eu tenho me debruçado ao estudar sobre os tipos de parcerias entre pesquisadores e organizações do terceiro setor, que aqui chamamos de ONGs. Quando eu começo a pesquisar sobre isso, há diversos temas que aparecem, mas alguns são constantes, como a ciência cidadã e a participação social em pesquisas. E para me ajudar a entender isso na prática, eu conversei com a Cristina Guimarães, PhD em Demografia e especialista em saúde pública, e a Bárbara Cunha de Mello, que é cientista social. Ambas trabalham juntas na consultoria Tina Guimarães, em que o foco é apoiar o trabalho das organizações do terceiro setor e fortalecer a participação social na área da saúde. Na conversa de hoje, nós abordamos sobre a importância da participação das associações de pacientes e dos próprios pacientes ou familiares nas pesquisas da área da saúde e também sobre o crescente movimento da ciência cidadã. Além disso, eu acho que é um episódio que pode ajudar muitos pós-graduandos ou profissionais em transição de carreira, porque a Cristina conta sua jornada de como foi sair do meio acadêmico para atuar com as organizações de impacto. Eu sou Isadora Matiello e você está ouvindo o Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Episódio de hoje, Ciência Cidadã e a participação social em pesquisas de saúde. Um bom episódio para você. Então, acho que só para ser aqui por ordem alfabética, vamos começar pela Bárbara. Como você se apresenta, Bárbara? E seja muito bem-vinda. Isa, obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês. Acho que esse é um tema muito caro, assim, para mim, não só como pessoa, mas também como acadêmica, assim, isso faz parte da minha formação acadêmica, né? E depois na minha formação como profissional também. Eu costumo dizer que sou socióloga, porque essa é a forma, não só, essa é a minha formação inicial, mas é também a forma a partir da qual eu interpreto o mundo. Eu tive uma experiência muito profunda, assim, né, com a extensão, e uma extensão que ela é popular, então, que tá e traz essa questão, né, de ter a universidade socialmente referenciada ali na forma como se organiza, né, e pelo trabalho que se propõe também, né, e eu participei desse projeto de extensão durante 2 anos na universidade onde eu estudei. E, bom, acho que a minha trajetória começa na extensão popular e ela chega, né, de alguma maneira no terceiro setor, trabalhando com a organização da sociedade civil, trabalhando com a associação de pacientes também. E, bom, acho que de início é isso. Maravilha, Bárbara, obrigada. Cristina, então, quem é você? E seja bem-vinda, obrigada pela participação também. Obrigada, Isa. Estou super feliz de estar aqui dessa nossa conversa e desses temas que são tão importantes para a gente, né, Bárbara? Para mim, para a Bárbara também, para você também. Bom, eu sou economista por formação, com mestrado, com doutorado em demografia, né? Foi nessa área que eu segui, já sempre na área da saúde, depois com pós-doc também na demografia, na área da saúde. E a minha trajetória ela foi um pouco diferente da Bárbara, porque eu sempre fui pesquisadora, então eu sempre quis ser pesquisadora. Eu não trabalhei com extensão na graduação, então eu não tinha esse contato, né, com sociedade civil. Eu trabalhei, se for para falar na adolescência, eu tive um contato porque eu era do Léo Clube Júnior, que é a ala jovem do Lions, então eu tinha um pouco esse contato mais social, mas depois na graduação e na universidade não. Mas foi a partir de um incômodo no fim do meu doutorado, especialmente no pós-doutorado, que eu comecei a me questionar, né, se aquilo que eu fazia enquanto pesquisa, especialmente trabalhando enquanto pesquisadora na área de estudos populacionais, ele respondia a questões que a sociedade queria, né, ou precisava. Se a pesquisa que eu fazia era uma pesquisa que fazia sentido para a sociedade. E foi daí, então, que eu decidi não continuar a carreira acadêmica full-time, né? Então, eu acabei não fazendo concurso para professora e eu decidi ser pesquisadora de ONGs e trabalhar mais em contato com o terceiro setor na área da saúde. E foi daí que a minha carreira acabou indo para onde eu estou hoje, né? Que é nesse trabalho que a gente vai falar um pouco mais com organizações do terceiro setor, com pesquisa, mas também especialmente apoiando essas organizações e tentando fazer a ponte também entre a academia
e setor sociedade civil. Uhum. Muito interessante. E como que foi, assim, tá, vou terminar aqui esse pós-doc e aí agora você usou a expressão, vou ser pesquisadora de ONGs. Como que foi esse contato? Como que você buscou essas organizações e as primeiras impressões, né? Porque é uma dinâmica um pouco diferente, não é? Eu acho assim, até que foi uma coisa muito fluida, porque uma primeira ONG que eu trabalhei, que foi o Instituto Saúde e Sustentabilidade, que hoje é o Instituto AR de São Paulo, eu fiz o curso com a presidente, um curso de Economia da Saúde. E lá ela queria fazer uma pesquisa com o professor Campino, que era o professor que dava aula de Economia da Saúde, e a gente teve aquele contato inicial. E dentre as pesquisas que ela pretendia fazer, que é o que eles trabalham até hoje, era o impacto da poluição do ar na saúde da população, em morbidade e mortalidade. Então foi uma junção assim perfeita, né? Um momento que eu falei, bom, eu estou disposta a fazer, comecei a fazer um trabalho com eles, então eu tinha também algumas outras consultorias que eu já fazia para o pessoal de BH, que eu fazia junto com o professor Campino, então eu pegava pequenas consultorias para fazer. Mas essa parte da pesquisa era a parte que me dava mais prazer, porque eu sempre quis ser pesquisadora, então eu adoro pesquisa. E aí foi a primeira vez também que eu senti uma conexão da pesquisa com isso, com esse mundo, porque a gente fazia uma pesquisa que era super interdisciplinar, então conectava médico, conectava demógrafo, conectava engenheiro para medir poluição do ar, e o que eles faziam com essa pesquisa? Tentavam levar para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Meio Ambiente, fazendo advocacy, né, para ver se conseguia mudar os parâmetros de qualidade do ar no Brasil. Então, foi também a primeira vez que eu tive um contato da pesquisa com o pós-pesquisa, que é o que eu falo, depois das considerações finais, o que você vai fazer com aquele trabalho, né? Que eles utilizavam aquilo para poder pleitear, para poder subsidiar e fazer o trabalho de advocacy. E assim foi. Nesse momento, eu decidi abrir uma consultoria, mas como eu disse hoje de manhã até lá, foi uma consultoria assim, sem saber muito qual era a demanda das pessoas, porque isso é muito importante no trabalho de consultoria, saber o que as pessoas demandam, o que elas querem. Então, comecei a tentar apresentar um trabalho enquanto demógrafa para algumas pessoas, e aí nessa oportunidade eu acabei tendo acesso a um e-mail de uma consultoria internacional, que precisava de um pesquisador no Brasil para trabalhar com a área de saúde e políticas públicas. E aí eu entrei nessa empresa internacional achando que eles seriam o meu cliente. Mas, na verdade, eu acabei sendo funcionária deles por 6 anos. E aí tudo começou. Falo que foi meu segundo doutorado. Porque foi aí que eu aprendi um pouco também qual era a demanda do setor privado, qual era essa conexão com o setor público, com o setor terceiro setor, especialmente associações de pacientes, o que eles precisavam, o que eles queriam, mas nesse momento a demografia ela ficou um pouco adormecida. Não que o raciocínio demográfico não estivesse ali dentro das coisas que eu fizesse, mas eu não estava trabalhando com análise de dados, não fazia isso, eu trabalhava muito mais com análise de políticas, então era um trabalho muito mais de políticas públicas e de ciência política até do que um trabalho demográfico, embora eu utilizasse essa expertise do demógrafo para poder fazer esses trabalhos. E foi aí que tudo deslanchou depois, porque eu fiquei com ele 6 anos, mas o fato de eu conhecer muita gente, ter muito contato com as ONGs, porque aí eu comecei a entrar no que hoje é o meu trabalho, que acho que a gente pode falar daqui a pouco, e ter muito contato tanto com o setor privado, né, que são as indústrias farmacêuticas, dentro de uma área que a gente é conhecida como patient advocacy, de relacionamento com associações de pacientes, quanto com as próprias associações de pacientes, e a entender o universo delas, o que elas fazem, o que elas precisam, e aí entrar então nesse trabalho a fundo com elas e montar minha consultoria. Sensacional, Tina. E na verdade, assim, eu sou empreendedora também, e aí às vezes a gente quer ir com tudo, né? Já com a ideia, assim, e colocar no mercado. E é tão importante a gente ter esse processo, né? De às vezes ir para o mercado de uma outra forma para entender a demanda. Então, às vezes a gente fica um pouco frustrada de falar, poxa, mas a minha ideia ainda não está lá.
Mas depois que você olha para trás, com outra perspectiva, né? Você fala, nossa, fez todo sentido eu ter ido para o mercado, entender. E essa importância da demanda do cliente, que eu acho que tem muito a ver com a ciência cidadã também, né? Que é a gente entender essa demanda também do cliente. Mas, enfim, depois eu ouvi melhor de vocês. Antes da gente entrar na consultoria, Bárbara, como que você chegou nessa consultoria e o seu papel como socióloga trabalhando com uma demógrafa? Como é que é isso? Conta pra gente. Eu acho que é um pouco do acaso também, né? Acho que as coisas são... que eu percebi muito isso na fala da Tina, de que as coisas são processuais, assim, os acontecimentos da vida, eles são processuais. E para mim foi a mesma coisa, porque quando eu terminei a graduação, eu fui, enfim, ter outra experiência, fui fazer intercâmbio, fiquei 2 anos fora. E eu já estava decidida a voltar para o Brasil, porque eu queria retomar a minha formação, queria retomar a minha atuação como cientista social aqui no Brasil, então para mim fazia muito sentido voltar. E na volta, buscando emprego, eu acabei encontrando um post no LinkedIn. Na verdade, um amigo viu esse post, me encaminhou, e aí eu acabei me inscrevendo para trabalhar junto com a Tina na consultoria, e deu certo. E do meu lugar assim, de cientista social, eu acho que é desafiador, assim, né? Porque eu venho de um lugar, de um processo formativo de problematização da realidade, assim, né? Muito forte. Então, eu acho que dentro da área da saúde, e a gente trabalha com o SUS, assim, de alguma forma, né? Isso faz muito parte, assim, né, da leitura do SUS como um sistema que se pretende democrático. Então, a problematização, assim, de como a realidade no âmbito da saúde se dá, e se dá especificamente para a população, né, que acessa isso e que deve acessar, e como acessa, né, e como deve acessar também, né, já que o SUS parte de um princípio democrático. Então, acho que o meu olhar como socióloga vem muito, muito disso, assim, né? Dessa problematização mesmo. Muito bom. É tudo complementar, né? Eu acho que vocês fazem uma ótima dupla. Sei que tem mais gente no time também, que eu já interagi muito, muito bom, assim. Então, vamos lá, Tina. Explica pra gente o que é a consultoria, né? O que vocês oferecem e qual é a demanda que vocês vão ali atacar do cliente. Bom, o foco central da consultoria é apoiar o trabalho das organizações do terceiro setor em saúde e fortalecer a participação social em saúde. Então, se for pensar, este é o cerne do trabalho. A gente trabalha pensando em como fortalecer a sociedade civil nos processos de participação social, especialmente dentro do SUS. Eu não trabalho muito com saúde suplementar, porque o meu foco é realmente saúde pública. Agora, como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso de algumas formas diferentes. A gente faz isso com capacitações em processos de participação social, então, aulas mesmo, né, de como é que se dá esse processo, quais são os canais de participação social no SUS, como é que é o processo das decisões, como é que se trabalha com advocacy. E a gente apoia também com workshops para as organizações do terceiro setor em temas que elas precisam, né? Então, assim, elas têm um problema ali relacionado ao acesso aos serviços no SUS. Então, elas precisam fazer esse trabalho de advocacy. A gente monta um workshop personalizado para que elas em grupo possam discutir, tem um material final ali como produto desse workshop, e elas utilizam isso de várias formas no seu trabalho, né? A gente trabalha também com análises, né, que possibilitam compreender como é que essas organizações da sociedade civil trabalham, quem são elas, e como é que é o processo de análise política também. Então, a gente trabalha tanto entendendo quem são essas organizações e o nível de maturidade delas nesse processo de participação social em saúde, quanto também entendendo como é que está o processo da política, né? Pensando ali na abordagem do ciclo político, qual que é o estágio da política, como é que está aquela temática dentro da agenda pública também, para identificar oportunidades de ação. E a gente também trabalha, e aí foi uma coisa que eu trouxe mais recentemente pelo background de pesquisadora, a gente também trabalha com pesquisas para apoiar essas organizações
com dados, com análises, evidências, geração de dados que elas precisem para também dar esse apoio no que elas precisam em advocacy. E aí, pensando, né, quem são os clientes principais? Eu comecei como cliente principal, especialmente nessa empresa que eu trabalhava, que foi daí que eu conheci, com as indústrias farmacêuticas, né? Porque dentro da saúde a gente vê uma clara conexão entre esses grupos, né? A indústria que produz ali produtos para a saúde, e do outro lado você tem pessoas que necessitam desses produtos para a saúde. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente é contratado pelas indústrias farmacêuticas para poder fazer esse trabalho com as associações de pacientes. Mas, a partir do momento que a gente começa a conhecer também essas organizações da sociedade civil, elas próprias passam a nos contratar também para poder fazer um trabalho com elas. Que legal. Então, assim, é uma gama enorme de trabalhos que a gente faz, né, Bárbara? Eu não sei se a Bárbara talvez queira dar alguns exemplos, né, enfim, de trabalhos que a gente faz, mas a gente faz muito workshop, a gente faz manuais que podem ser disponibilizados, inclusive para os pacientes. A gente acabou de fazer isso agora, um trabalho. A gente faz bastante aula, né, aula de diferentes processos de participação social. A gente está fazendo agora, por exemplo, uma pesquisa com uma associação de pacientes, porque não se tem mapeado o número de pacientes com uma doença rara no país, então eles querem entender um pouco esse cenário, onde é que estão essas pessoas, e a gente está dando esse apoio na construção do questionário, no apoio para poder divulgar também essa pesquisa, e depois dando apoio na análise desses dados também. E muitas vezes eles têm dados também, mas não sabem como usar, né? Porque o que a gente vê muito das organizações do terceiro setor é que não se tem, muitas vezes, pessoas ali dentro, né, pesquisadores, ou uma expertise analítica. Então, eles precisam de pessoas para poder olhar para essas informações, para ver que dados que eles podem gerar e quão útil pode ser, né, aqueles dados que eles já têm, como é que eles podem ser utilizados nessa geração de evidência. Perfeito, perfeito. Eu vou puxar aqui a Bárbara, porque como a gente trabalhou na Fomenta juntas, né? Então essa parte do terceiro setor já fico super curiosa. Bárbara, qual que é o perfil, então? A Tina já deu umas dicas aqui dessas organizações, são associações de pacientes, etc. Mas me explica um pouco mais o perfil dessas organizações do terceiro setor, e aí depois você puder emendar. Porque, assim, achei muito interessante, né? Elas não, a grande parte não tem pesquisadores, né? Mas como que a gente mostra a importância de ter essa parceria com pesquisadores? Eu vou começar do final. Eu acho que, e essa é uma conversa que eu tive com uma colega, hoje de manhã, inclusive, né? Sobre a necessidade de ter pessoas, né, profissionais com esse perfil mais analítico para interpretar algumas situações, né, que vêm sendo enfrentadas pelas associações. E aí eu acho que eu vou falar da minha perspectiva, né? Eu acho que existe uma demanda muito grande por evidências e por lidar com os fatos, de olhar para a realidade como ela se desenha, né? E como ela se faz. Para além daquilo que nós, enquanto pessoas e sociedades, esperamos da realidade, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, esse perfil analítico, assim, ele é requerido, né? E eu acho que, assim, fazendo uma ponte já com a ciência cidadã, né? Ele é necessário também, né? Para a gente conseguir construir algo e lidar com os fatos, porque a realidade ela é constituída desses fatos, né? E em se tratando do perfil das associações, eu diria que a gente lida bastante com associações de pacientes com doenças raras, né? De doenças variadas também, né? Patologias variadas. E uma coisa que eu acho interessante, que apesar de cada uma dessas associações ter a sua especificidade, né? Ter a sua demanda, de alguma maneira essas demandas, elas se conectam ou elas convergem. E aí, um exemplo sobre isso, a gente teve uma formação sobre, inclusive foi a Tina que fez, né, essa ponte com uma pessoa da gestão, né, que explicou todo o processo pós-incorporação de uma tecnologia. E essa formação, ela foi muito elucidativa, assim, para lidar com questões de outras
de outras associações que enfrentam outros tipos de questão, assim. Então, acho que eu diria isso, assim, né? Apesar das diferenças que essas associações têm, elas apresentam problemáticas que convergem em algum ponto. Não, é isso mesmo. E assim, quando a gente pensa, né, o que é uma associação de paciente? Ele é um grupo formado por pessoas com uma determinada patologia ou seus familiares. E o que a gente nota? Assim? A gente nota numa convergência entre eles que o que eles estão pleiteando ali é dignidade, né, direitos humanos, o direito à saúde, melhor acesso aos serviços de saúde. Então, muitas vezes as pessoas têm uma visão errada também de que o fato deles serem, de certa forma, patrocinados, e a gente também fazer um trabalho com a indústria farmacêutica, de que as pessoas só querem o medicamento, e não é. Quando você vai conversar com esses grupos, você vê que dentro da jornada deles, né, desde descoberta de sintomas, diagnóstico, tratamento, monitoramento, reabilitação, tem uma série de questões dentro da jornada deles, e o que eles mais querem é a qualidade de vida, né? Muitos não têm, porque como a gente lida com doenças raras, é claro que a gente está lidando aí com doenças raras que têm alguma perspectiva de tratamento, que muitas vezes não é um tratamento de cura, é um tratamento de melhoria da qualidade de vida, mas a gente percebe que todos eles enfrentam desafios nesse contato com o SUS, né, nesse contato com os serviços. E o que a gente entende é o seguinte, o SUS ele é democrático, né, ele tem como um princípio organizativo a participação comunitária, então as pessoas precisam ser inseridas nesse processo de construção da política, de implementação da política, e isso nem sempre acontece, embora a gente tenha ali os seus espaços. Então, o que eles pleiteiam é justamente que eles sejam ouvidos e cada um, né, tem a sua particularidade, a sua especificidade, e dentro das diferentes regiões do Brasil e dentro das diferentes localidades a gente percebe aí diferentes problemas, né, mas eu acho que são pessoas que estão fazendo muita diferença, inclusive para quem não desconhece o trabalho deles, né? Acho que tem muitas coisas, muitos ganhos que a gente teve no SUS aí de participação social, né? E de aprovações, enfim, até de tratamentos, de procedimentos e de participação social que vieram dessa demanda e desse trabalho das associações de pacientes. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva do que é o trabalho deles e dentro desse trabalho deles, que é acolhimento e apoio, que é capacitação de profissionais de saúde, porque eles sabem melhor do que muitos profissionais o que é melhor para eles, né? Então, o fato deles estudarem tanto, né, porque são todos empreendedores políticos, né? Essas pessoas que criam uma associação, eles são ativistas, são empreendedores políticos, são pessoas que estudam sobre a doença, sobre, né, o processo da doença na vida deles, entendem dos outros também, então eles acabam conseguindo ensinar, né, ter uma participação ali muito ativa com os próprios profissionais de saúde. Trabalham com pesquisa, trabalham com advocacy, enfim, né, tem um espectro grande de atuação desses grupos. Certo. Então, só para ver se eu entendi, então a gente tem ali a consultoria que faz essa interface entre essas associações de pacientes, que também tem que dialogar com o SUS, mas quem paga essa formação, essa consultoria são farmacêuticas. E esses clientes farmacêuticas, elas têm interesse que essa lógica acontece, é isso? Eu falo que assim, as pessoas que a gente lida dentro das farmacêuticas, dessa área, muitas vieram do terceiro setor, né? E muitas são pessoas que defendem bastante o SUS, na verdade todas elas, né? Eu não conheço ninguém dos clientes que a gente tem que não são defensores do SUS, que entendem e que reconhecem o trabalho dessas associações de pacientes. Mas é claro que tem ali uma questão de um interesse também, porque, enfim, as indústrias elas estão produzindo os produtos que as pessoas precisam, né? Então, acho que dentro da saúde tem isso muito claro, né? A oferta e demanda se conectando, né? Porque Perfeito. tem um que está produzindo aquilo que a pessoa precisava e essa conexão que se faz é uma conexão que é benéfica para ambos. Mas isso é feito, né, um trabalho que a gente faz de uma forma muito ética, porque a gente entende dos vários projetos que a gente faz, que não são projetos que estão falando para as associações de pacientes. Vocês têm que aceitar isso, vocês têm que aceitar isso, nada disso, né? É um processo de construção
de participação social, de fortalecimento desses grupos num processo democrático de participação social, que não é focado ali especificamente dentro do produto. Eu acho importante falar disso porque quando se fala em indústria farmacêutica tem sempre aquele arrepio, né, de falar, nossa, os interesses por trás. Todo mundo tem os seus interesses, claro. Mas a questão é como é que você está trabalhando com os seus interesses. E aqui do nosso lado a gente tem isso muito bem definido. A gente vai trabalhar, né, para o fortalecimento desses grupos, entendendo sim que tem coisas ali que realmente eles precisam, mas também a gente é pesquisador e uma coisa que a gente discute muito com eles é, vocês precisam também entender qual é essa evidência por trás dos benefícios clínicos, né, dos benefícios desses produtos que estão vindo, porque a decisão do SUS ela é feita com base numa análise de custo-benefício, né? Qual é o custo disso frente ao benefício comparado com uma outra tecnologia ou outro produto que está disponível também para essa mesma condição. Perfeito. Não, eu só queria adicionar um ponto que eu acho que é interessante, porque isso a gente já ouviu trabalhando com associações diferentes e com clientes diferentes, né? Que existe um lema que eu acho que originalmente ele surge ali nas pessoas com algum tipo de deficiência, né? Mas eu acho que se reproduz também nas associações com doenças raras, que é nada de nós sem nós, né? E isso é vocalizado dentro das indústrias também de alguma forma, né? Então eu acho que dentro... Vou falar da minha percepção enquanto cientista social, trabalhando na consultoria a respeito da demanda do cliente, vamos dizer assim, que faz parte também da estratégia de negócio mesmo da empresa, sabe? Ter a participação desses pacientes, ter um engajamento da sociedade, ter algum respaldo de alguma forma, né? E, enfim, só isso que eu gostaria de adicionar, assim, que esse é um lema que, inclusive, é afirmado dentro do cliente também. Isso. E muito interessante isso que a Bárbara falou, porque o que a gente vê, né, por exemplo, quando você vai produzir no ciclo de desenvolvimento de um produto para a saúde, na parte dos estudos clínicos, os pacientes eles são envolvidos muitas vezes só para dar o feedback, né, como vai testar o medicamento, enfim, vai ver o que é que vai acontecer, a eficácia do medicamento, etc. e tal. O que a gente tem visto agora, né, por parte de uma demanda dos pacientes e a própria indústria geral vendo, né, e aqui eu não estou falando de Brasil, estou falando global, é uma necessidade da incorporação da perspectiva dessas pessoas desde o início, né? E o que significa desde o início? Significa elas falarem, essa é uma demanda não atendida que eu tenho. Porque às vezes vai vir um medicamento, por exemplo, que vai atender uma necessidade que não era exatamente uma necessidade das pessoas. A gente acha que não, mas isso acontece. Então, sim, também incluir desde o início das fases lá, quando você vai começar a desenvolver uma molécula, o que é que faz diferença para essas pessoas? Qual que é o desfecho que é relevante para elas? E isso tem sido agora essa tentativa também de incorporar as pessoas dentro do próprio negócio para trazer essa perspectiva delas durante todo o desenvolvimento. Perfeito. E isso me faz lembrar também, Tina, acho que você conhece a referência, agora me fugiu o nome da autora, mas que vai argumentar sobre uma mudança de perfil do paciente também, né? Que acho que na sociedade que a gente vive hoje, assim, existe um protagonismo do paciente, né? De se apropriar da sua condição de saúde, de debater os seus direitos. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo que ecoa dentro da indústria, né? Eu acho que na ponta o paciente também está apropriado disso, né? Então, eu acho que é um movimento que ele é mútuo, sabe? Vem da sociedade. Sim. Também, a Angela Coulter, que inclusive é uma paciente pesquisadora, né, uma pessoa paciente, que se define como paciente pesquisadora da Inglaterra, que ajudou a incorporar um processo de participação cidadã dentro das pesquisas, e aí entrando na ciência cidadã e dentro do sistema de saúde também. Era justamente isso que eu ia falar. Ouvindo vocês, isso agora não tem como a gente não falar o que é ciência cidadã, né? Porque já estamos trazendo aqui exemplos. Então, e aqui eu queria que as duas me explicassem. Como que vocês explicam para uma pessoa leiga o que é ciência cidadã? Eu explico dizendo o seguinte, que a ciência cidadã é o processo de trazer pessoas
né? Público em geral, cidadãos não treinados formalmente em pesquisa para o processo científico, né? É engajá-los em diferentes fases de um ciclo da pesquisa para pessoas que não tiveram esse treinamento, que não são pesquisadores, que são cidadãos, entendendo que esse é um processo vantajoso mutuamente para todo mundo, né? Ao mesmo tempo que você está trazendo as pessoas para o processo de pesquisa, entendendo a necessidade delas, você também está levando um pouco desse processo científico, né, e desse entendimento, dessa importância também da pesquisa para o cidadão e para a vida dele. E você, Bárbara? Eu diria que é um conceito polissêmico, assim, né, que pode ser ressignificado a depender do contexto, né, que a gente está mobilizando esse conceito de ciência e de cidadania. Assim, eu gosto de fazer um exercício de olhar para como que no Brasil, né, a gente definiria isso, pensando quem são os cidadãos brasileiros, pensando como que a ciência brasileira ela se organiza. E aí uma das reflexões que eu tenho a partir disso é muito similar, e aí é reflexão mesmo, tá? Tô compartilhando coisas assim que ficam na minha cabeça. É muito similar a experiência de educação popular e extensão popular. Não é qualquer extensão, é a extensão popular, né? Porque houve o encontro, né, de ciência cidadã há umas 2 semanas, se eu não me engano, e eu tive a oportunidade de conversar com uma professora e ela falou de uma forma muito indignada, assim, né, que a gente começou a falar de ciência cidadã, mas a gente já fala de extensão popular há muito tempo, sabe? Então, eu acho que para colocar uma outra camada, assim, né, ou então uma outra perspectiva, né, sobre ciência cidadã, eu acho que se for difícil compreender toda essa polissemia da ciência cidadã, vamos olhar para a educação popular, então, né? Vamos ler o que o Paulo Freire escreveu, vamos ler o que a Bell Hooks escreveu, que eu acho que vai ter muito diálogo ali com que um dos possíveis significados, né, de ciência cidadã. Não, muito, muito bom. Antes da gente avançar, explique para quem não é da humanas o que é polissemia, por favor. Com muitos significados, assim, né? Boa. Boa. Obrigada. Eu adoro essa reflexão das ciências sociais. É bom porque temos biológicas, humanas mais exatas, tem de tudo aqui, porque também a gente vai se embrenhando em várias áreas. E vocês trazem muito na fala de vocês, principalmente nos exemplos, a questão da participação social, né? Então, me dá um exemplo, por favor, e aí a gente pode começar com a Tina, de uma ciência cidadã que vocês fizeram recentemente, né? Ou então que vocês viram, que acompanharam. Bom, eu vou contar um pouco a história, como é que a gente chegou exatamente na ciência cidadã, né? Eu já, nesse meu incômodo um pouco, enquanto pesquisadora, trabalhando com sociedade, já é um incômodo antigo, como eu disse, né? Da gente não ter, de perceber o seguinte, que as pessoas não estão envolvidas no processo científico, né? Então, a gente, às vezes, trabalha com pesquisa, a gente é pesquisador também, e a gente vê que, muitas vezes, a discussão, ela está pautada pelos gestores, ela é pautada pelos pesquisadores, mas ela não está incluindo uma necessidade e um incômodo ali dos cidadãos. E aí, eu já tenho um tempo que eu já estou querendo, né? Não consegui ainda fazer isso, mas eu falei, gente, eu queria muito uma forma de conectar sociedade civil e pesquisadores, né? Que vão colocar ali, olha, aqui eu tenho as perguntas que eu preciso de resposta, e aí a gente vai conectar com o pesquisador que pode dar esse apoio nas respostas. E aí eu tinha um projeto, assim, ele está pausado por enquanto, por questão de tempo, que é a minha Quinta Científica, né, lá dentro do meu Instagram. Qual que é a ideia da Quinta Científica? Era toda quinta publicar um artigo científico sobre um tema, que é um tema do nosso trabalho, que possa gerar insights, né, de trabalho, que possa gerar conhecimento para as pessoas, para a gente também, né, para ideias de trabalho e para as outras pessoas.
E aí, no ano passado, em fevereiro, em uma dessas quintas, eu estava lendo um artigo falando sobre a participação de mulheres com câncer de mama em uma pesquisa. E aí, na metodologia, eles falaram do Citizen Science. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse termo. Eu não sabia o que significava ciência cidadã. Falei, meu Deus, isso é muito maravilhoso, o que é isso, né? E aí comecei a pesquisar, descobri que no ano passado, em novembro, teria o primeiro Congresso de Ciência Cidadã na Saúde na Holanda. Falei, eu já vou fazer minha inscrição, porque eu tenho que estar nesse negócio de qualquer forma, para entender o que é esse termo exatamente. Porque a gente vê... por exemplo, que tem muitos termos, né? O PPI, que é o Patient and Public Engagement. Então, a ciência cidadã dentro da saúde, ela envolve muito o paciente, claro, né? Porque a gente está gerando ali muitas informações e demandas que vêm deles também de evidências. Então, participatory research, ou seja, são termos como talvez a educação popular, que já são termos antigos, mas com uma linguagem nova agora. Por que dessa linguagem nova agora? De verdade, eu não sei. Mas a gente vê que é um termo que está sendo usado e que quando você usa esse termo internacionalmente, inclusive, você consegue até mais acesso a fundos para pesquisa, né? Então, eu fui para a Holanda em novembro para poder explorar o que era a ciência cidadã na saúde e entender o que é que eles faziam. E o que eu vi, então assim, a gente não trabalhava com a pesquisa da ciência cidadã, né? Porque agora que a gente está começando mais com essas pesquisas mesmo, mas eu fui entender o que significava e é isso, né? Se envolver as pessoas em diferentes ciclos da pesquisa. E aí vi vários exemplos de como é que isso é feito em outros países. E eu acho que agora, talvez, pensando... Talvez um exemplo que a gente tenha, Bárbara, com a Associação Brasileira de Huntington, é o projeto de pesquisa que a gente está fazendo com eles, né? Porque é um projeto de tentar entender onde é que estão as pessoas com doença de Huntington no Brasil, e a gente está trabalhando com familiares, e aí, né, com as pessoas com Huntington não, porque você tem uma questão de degeneração ali muito forte, cognitiva, então com os familiares, para poder definir as perguntas, para ver o que é importante para eles, para fazer os testes. Então a gente está nesse momento, desde o início da pergunta da pesquisa, trabalhando com esses familiares. Eu acho que dentro da perspectiva da consultoria, talvez esse seja o primeiro trabalho de ciência cidadã que a gente está fazendo. Mas a gente também fez outros, né, ano passado com... Por exemplo, o Instituto Unidos pela Vida de Fibrose Cística, que foi entender, mas aí nesse caso não era com os pacientes, mas a gente queria entender como é que a sociedade participava, as associações de pacientes, do processo de participação social, mas de certa forma, tudo isso conectando com aqueles que estão envolvidos diretamente nesse processo. Mas eu acho que talvez o melhor exemplo que a gente tenha agora é esse projeto da Associação Brasileira de Huntington, mas a nossa ideia é continuar, né? Nossa ideia é poder trabalhar mais com pesquisa e, principalmente, a nossa ideia é conseguir fazer, né, com que as universidades, os centros de pesquisa, os pesquisadores entendam a importância de trazer as pessoas para essa discussão da ciência cidadã. E aí a gente começou a fazer isso agora com o workshop também, que eu sei que é um outro tema que a gente vai tratar, da oficina do impacto social na prática, né? Que era do advocacy e também da ciência cidadã que a gente fez. Então, a gente tem tentado trabalhar agora com treinamento de pesquisadores, aí minha fala hoje de manhã no Congresso também, eu sempre coloco esse ponto, né? De poder trazer essa perspectiva dos pesquisadores poderem trabalhar incluindo a voz das pessoas em todo o ciclo da pesquisa. Realmente envolvendo, né? Não sendo um tokenismo, né? Aquela coisa meio falsa. Estou envolvendo, mas não estou envolvendo de fato, né? Envolvendo verdadeiramente. Não, foi muito bom você ter trazido isso, porque primeiro que eu também comecei a estudar um pouco mais só o ano passado, né, sobre ciência cidadã, e aí eu vi diversos conceitos também, então tem essa questão da participação, da colaboração, né, então cada um usa um conceito, mas eu acho muito interessante que vocês estão fazendo já esses workshops, e aí eu queria que vocês me falassem do que vocês já escutaram e estão vendo na prática desses workshops, quais são as principais barreiras que existem quando se fala de ciência cidadã com pesquisadores? Eu acho que se tratando assim da área da saúde, né, eu acho que uma das dificuldades é o dado,
porque a gente vai lidar com dados sensíveis, né, e precisa garantir a anonimização desses dados. Então, eu diria que esse é um ponto. E acho que um outro ponto é que eu acho que isso não está restrito à área da saúde, mas as diversas áreas do conhecimento no geral, assim, que é uma dificuldade de diálogo entre diferentes sistemas de conhecimento. E aí eu quero dizer que dentro da tradição científica, acadêmica, existe um linguajar, uma metodologia que é muito própria, né? E quando, por exemplo, a gente vai falar de saberes tradicionais, isso não é colocado como uma questão, né? São outras preocupações, outras demandas. Então, eu acho que uma das dificuldades, do meu ponto de vista, é colocar esses diferentes sistemas de conhecimento para dialogar, garantindo que nenhum deles se sobreponha, sabe? E, ao mesmo tempo, tentar garantir a qualidade dos dados, enfim, esse tipo de problemática, sabe? Eu fiquei pensando hoje de manhã, inclusive nessa discussão, né? Porque assim, eu tô virando quase uma pregadora desse tema, né? Eu falei, gente, eu não consigo imaginar uma pesquisa sendo feita sem a participação das pessoas. Isso para mim é impensável. E aí eu falo assim, gente, mas como é que você consegue, né, fazer isso, as pessoas entenderem? Gente, mas a gente chamou a população para poder discutir e às vezes as pessoas não sei nem o que você está falando, né? O que é que você está discutindo? Porque eu falei assim, as considerações finais, a gente não pode surgir uma pergunta de pesquisa nova a partir das considerações finais e ficar só ali na prateleira. A gente não quer uma pesquisa na prateleira. Eu fiz essa palestra ano passado que me chamaram para pós-graduação e eu mostrei, inclusive, uma cidade murada. Eu falei assim, olha, é assim que se vê, infelizmente, a universidade. Olha que eu sou pesquisadora, eu amo a universidade, né? O meu sonho sempre foi ser pesquisadora. Acabei indo para outro lado, mas continuo sendo pesquisadora. Mas eu falei, é um pouco abrir esses muros, porque o conhecimento ele não está ali dentro somente, né? E hoje, na discussão da manhã, eu fiquei pensando assim, quais são os termos que a gente consegue levar para os pesquisadores, para que isso se conecte. E aí, fiquei feliz de saber, de certa forma, que a CAPES está incentivando, porque aí eu acho que tem que ter um incentivo governamental também, porque senão ficam iniciativas muito isoladas, né? Na Europa, por que a ciência cidadã está lá pulando? Você abre a janela, sai ciência cidadã. Eu fui esse ano no Congresso de Ciência Cidadã Geral, não era só da saúde, chega no fim do dia, você fala, meu Deus, cansei de ouvir como isso está sendo discutido, né? E a gente está longe de discutir esse tema. Por quê? Porque teve muito financiamento para isso. Então, assim, se não vem também de um entendimento do governo de que aquilo é importante, não será incorporado de uma forma mais rápida, acelerada. Mas parece que o governo está interessado em promover mais a extensão, e aí eu acho que talvez extensão seja essa palavra que vai conseguir conectar, mas um grande problema, que foi até uma pergunta que a Bárbara fez, que foi para uma professora aqui da UNB, é que a professora respondeu, olha, não tem, o que conta para o professor não é a extensão que ele está fazendo, é a publicação no PALIS A1. Então, enquanto não mudar isso, né, a valorização do professor e a valorização do conhecimento por meio das publicações científicas, você não vai conseguir trazer essa outra realidade. Então, o que eu percebo, assim, nesse primeiro workshop que a gente fez esse ano, foi que muita gente que já vem de um contexto, talvez, de ativismo, né? A gente viu participação de pessoas negras muito forte no Congresso, então, são pessoas que nasceram ali lutando por direitos, né? Então, essas pessoas são as pessoas que eu estou percebendo, que eu percebi, pelo menos nessa experiência, que tem muito interesse nesse tema. Ou pessoas que já militam ali, né? Que já fazem um advocacy, que já fazem um ativismo, que sentem mais essa necessidade. Do ponto de vista do pesquisador, eu acho que são esses. Mas... Não, com certeza. Essa parte do incentivo, eu fiquei sabendo recentemente que a extensão para os alunos já está aumentando, acho que até na pós-graduação, né, Bárbara, já está como uma exigência, já ganha pontos, mas isso que você disse dos pesquisadores terem as publicações também reconhecidas, né, como as atividades da extensão é fundamental, né, para isso funcionar. E da parte dos pacientes ou dos cientistas cidadãos, né,
A Bárbara comentou a questão do diálogo, e eu achei fantástico, porque acho que essa é uma das principais barreiras mesmo, né, de linguagem, tudo. Mas eu quero voltar para essa questão, assim, existe uma certa resistência do lado dos cidadãos em ter essa coisa assim, aqui é a universidade, aqui são os pesquisadores, né, que tem aquela soberba de vez em quando. Como que vocês sentem isso e como que vocês quebram essas barreiras? O que eu percebo, assim, de vários, desses anos nesse contato, é isso, né, deles falarem que a universidade, ela é um muro ali um pouco intransponível, em parte pela linguagem, pelo conhecimento, que é como se o conhecimento viesse só deles e não que o conhecimento popular não tivesse valor, mas uma dificuldade desse diálogo, né? Porque são espaços de diálogo diferentes, né? Esse congresso agora, né? Eu falo, a gente tem GT de populações indígenas, GT de saúde, GT de mercado de trabalho, GT de raça e gênero, a gente tem vários grupos de trabalho. Onde está a sociedade civil nesses congressos acadêmicos? Ela não está presente, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho discutido. E aí, o que eu vejo é o seguinte, em 2019, eu lembro que eu fiz a curadoria de um evento onde eu conectei pesquisadores com associações de pacientes, e foi um evento assim, muito, muito bom, porque eles falaram que foi a primeira vez que a gente conseguiu ter acesso a pesquisadores, porque a gente não tem acesso. E não tem acesso porque muitas vezes as associações querem fazer a pesquisa, e aí esbarra numa questão, por exemplo, comitê de ética. O comitê de ética não aceita, ou tem muita dificuldade de aceitar, uma pesquisa que é gerada que é feita pela sociedade. Você tem que ter um pesquisador ali associado, vinculado a uma universidade, porque senão aquilo não é pesquisa. Já teve associações de pacientes que falaram, a gente não conseguiu submeter um projeto no comitê de ética, porque a discussão deles era toda essa. Como é que você não está numa universidade, você está fazendo pesquisa? E aí você precisa conectar com o pesquisador, enfim, para poder conseguir. Então, eu acho que tem muitas camadas aí, muitas frentes de atuação, né? A questão do comitê de ética é um deles, é uma questão de incentivo governamental, é entender que existem diferentes saberes, existem diferentes conhecimentos e que todos esses conhecimentos são importantes, eles precisam estar juntos, precisam estar unidos, mas eu percebo também o seguinte, que algumas associações de pacientes que estão mais maduras já nesse processo de trabalho mesmo, de escopo de atuação, que trabalham com pesquisa, trabalham com advocacy, elas entenderam a necessidade de evidências para o trabalho em advocacy, né? Porque então não é só você chegar para um tomador de decisão ali e ter uma argumentação que não esteja baseada em dados. Eles entenderam que isso é necessário e aí, em função disso, eles começaram a trabalhar mais e foram treinados também, né? Porque aí começou a ter um monte de workshop, um monte de treinamento, capacitação, diálogos, né? Mostrando a importância de dados, a importância da pesquisa. E aí, com isso, esse processo ele tem evoluído, né? E essas barreiras, de certa forma, têm se reduzido. Mas, assim, é um longuíssimo caminho pela frente que a gente ainda tem. Mas se a gente olha para trás, há 10 anos atrás, que eu comecei a trabalhar com associação de pacientes, não tinha nada. Essa discussão aqui no Brasil, ela simplesmente não existia, e agora ela existe. E aí, quando a gente olha para fora, a gente vê as publicações científicas que tem que ter que eles chamam de layperson, né? Tem que ter uma pessoa leiga ali, ou seja, o que é um cientista cidadão participando, porque senão aquela publicação ela já recebe uma nota mais baixa, ou ela tem chance, inclusive, de não ser publicada. Então, você precisa ter esse processo vindo de cima também. Né? Tem que ter uma mobilização de baixo, mas você tem que ter um apoio ali de cima para que isso consiga ganhar mais força. Não, com certeza. Acho que até o fato também de eles estarem puxando mais a questão da divulgação científica, da comunicação científica, né? Que é essa tradução do conhecimento. Eu sei que são conceitos diferentes, mas tudo aproxima mais a ciência da sociedade e vice-versa também, né? Mas, Bárbara, o que você enxerga agora de oportunidades, né? Para a ciência cidadã no Brasil, para quem está na pós-graduação? Eu sou uma realista esperançosa, né, Isa? E eu acho que tem no encontro, né, de ciência brasileira, isso foi dito e isso bateu muito forte em mim. A afirmação foi a seguinte: a gente já renunciou
o melhor dos mundos. Então, a gente não pode abdicar de um mundo melhor. E eu acho que existem pessoas que estão nesse movimento, né, instituições, universidades, grupos de pesquisa que estão sentindo essa mesma urgência, que também estão pregando a palavra da ciência cidadã. E eu acho que de fato, assim, unir as nossas forças, os nossos interesses, fazer boas conexões, conversar sobre isso. Eu acho que do ponto de vista da extensão, e aí, enfim, vão ter críticas que fogem ao meu conhecimento especificamente, mas na universidade de onde eu venho, a extensão ela é curricularizada hoje em dia, né? Pelo menos para a graduação. Para pós-graduação eu não tenho conhecimento, mas para a graduação é. Então eu acho que isso. Necessita uma mudança sistêmica e estrutural das agências de financiamento, de como as universidades se organizam do ponto de vista estrutural, assim, mas ao mesmo tempo existe a possibilidade da mudança. Eu acho que é nessa possibilidade que a gente precisa se apegar. Como eu falei, uma realista esperançosa, comprometida com essa utopia assim, de transformação e de tentar garantir um mundo melhor, já que o melhor dos mundos a gente abdicou de alguma forma. Adorei essa frase. Vou usá-la agora também. Muito bom. Não, muito bom. A gente já está chegando ao fim. Infelizmente o tempo aqui é curto, né? Porque quando a gente começa a engrenada aí vem, né? Vai abrir várias abas, né? De reflexão. Mas isso e aquilo. Mas qualquer coisa mais para frente a gente faz mais um novo, né? Para ver as atualizações também de vocês. Mas eu queria agora de cada uma, né? Primeiro, começar com a Bárbara no sentido assim, para quem está começando agora a ir para esse lado de estudar a ciência cidadã, que dica que você dá? Quais são as fontes interessantes, até mesmo as redes de vocês, site, não sei se já tem algum conteúdo sobre isso para o público. O que você falaria para os estudantes? Eu acho que é buscar o que tem sido feito tanto no exterior, mas também no Brasil a respeito disso, porque quando eu comecei a estudar sobre ciência cidadã, que foi no início desse ano, assim, foi, nossa, mas e o nosso referencial a respeito disso, né? Onde que tá? E aí, enfim, vai muito da nossa curiosidade científica, né? Enquanto pessoas, assim, né? E estudantes, no caso, mas de ir realmente buscar quem são as pessoas, quem são as entidades, o que elas estão fazendo, se elas estão se organizando, se vai ter um evento, se não vai, sabe? E ir buscando essas conexões e esses diálogos, assim, né? Fazer parte dos projetos de extensão da universidade que você tá, até da escola que você está, se você não é um estudante de graduação ainda. Porque o que eu tenho percebido? Muitas iniciativas de ciência cidadã têm a educação básica como um interlocutor, assim. Então, até mesmo na educação básica a gente pode encontrar essas possibilidades, sabe? Então, acho que essa é a sugestão que eu daria, assim, para quem está buscando. E ler a Bell Hooks, ler o Paulo Freire... para quem está buscando se aprofundar nesse campo. Sensacional, muito, muito bom. E você, Tina, eu queria que você desse um pouco a perspectiva de quem já finalizou o doutorado, né? De quem já está naquela dúvida se continuar na academia, mas também se pergunta, poxa, como eu faço uma ciência aplicada ao impacto social? E acho que você deixou bem claro que você une essas paixões, né? Que você está fazendo isso. Então, que dica que você dá para quem está escutando e que quer se aproximar mais dessa ciência aplicada? Olha, eu falei hoje, isso eu tenho falado sempre, assim, aproveitar enquanto você está estudando para poder ter essas conexões, né? Então, se você está fazendo o mestrado, se você está fazendo o doutorado, se você está fazendo a graduação, tente ter uma perspectiva um pouco mais híbrida, assim, né? De ter essa conexão mais com a sociedade, de tentar, por exemplo, um trabalho que você vai fazer, qual que vai ser a minha pergunta de pesquisa? Se tem alguma associação, né, da sociedade civil que você admira, que você gosta, dentro da sua área, né? Qual que é a sua área de atuação? Essa é saúde, educação, mercado de trabalho? Qual é? Enfim, refugiados. Tente entender quem são as organizações que estão atuando ali, o que elas precisam em termos de dados, porque isso já vai ajudar a criar essa conexão e ajudar a fazer um trabalho científico que esteja alinhado com essas necessidades.
E aí eu acho que depois, né, uma vez que você sai, você já começa talvez a criar essas conexões, né, as identidades ali dentro, entender um pouco quais são essas demandas, entender quem são as pessoas que podem contratar, e aí eu acho que é sempre ficar de olho. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz, gente, assim, eu olhava para coisas do mundo, editais, coisas do Brasil também, mas tem muitas oportunidades que vêm de fora, e para mim a grande mudança na minha vida foi uma oportunidade que veio de fora, assim, de coisas muito inovadoras, diferentes. Essa possibilidade de trabalho remoto te possibilita, né, ter esse acesso a outras formas de trabalho que você vai conseguir ter uma visão mais ampliada. Então é sempre ficar de olho e não achar que aquela oportunidade, assim, ninguém foi ali, não sei se eu deveria ir. Não, vai, né? Confia um pouco, talvez, na intuição, vai lá e vê, porque é experiência. Maravilhoso, não? Super bem inspirador para todos e todas que estão na graduação, pós, já tá fora, assim, acho que é fantástico. Mas é isso, gente. Eu fiquei super feliz de trazer essa perspectiva da área da saúde. E agora, só para fechar, onde que as pessoas podem encontrar vocês? LinkedIn, site? Estou no LinkedIn, né, Cristina Guimarães. Também estou no Instagram, que é o tina.guimarães.consultoria. Eu tenho um website também, que é o tinaguimarães.com, mas essas são duas coisas que são um pouco falhas na comunicação. Então, eu estou ali, mas eu não atualizo muito. Queria, mas eu não consigo, porque é isso, o trabalho e o estudo chama. Você, Bárbara, onde que a gente te encontra? No LinkedIn, acho que mais especificamente é Bárbara Cunha de Mello. Estou lá no LinkedIn, tenho Instagram também, mas o meu Instagram acaba mais sendo para uso pessoal, então acho que focaria no LinkedIn. Maravilha. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, para quem já quiser já baixar tudo. Mas é isso, eu queria agradecer de novo a presença de vocês, estamos em contato e espero vê-las novamente mais para frente aí, com atualizações sobre a ciência cidadã na saúde do Brasil e o protagonismo de vocês, né, que estão fazendo um trabalho incrível. Então, parabéns e obrigada, gente. Obrigada, Isa. Foi um prazer de verdade. Muito bom te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho também, que já estou seguindo lá também. Obrigada. Muito importante o que você faz, né? Essa divulgação científica. Eu acho que para os pesquisadores, né, que estão querendo entender, eu acho que traz um panorama muito amplo, assim. Então, de verdade, te parabenizo por esse empreendimento, né, por essa iniciativa sua. E a gente segue em contato. Foi ótimo te conhecer e a gente está aqui à disposição também. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigada. Se você gosta do conteúdo do Impacto Científico, peço que compartilhe para outras pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. E também seguir nas nossas redes, tanto LinkedIn como Instagram, é @Impacto Científico. E se você gosta de ler, eu faço alguns artigos, como newsletter, na plataforma chamada Substack, conteúdo gratuito, quinzenal, sobre essa carreira de trabalhar com pesquisa, ciência e impacto social. É só procurar também Impacto Científico no Substack. É isso. Obrigada e até a próxima semana.